Oi pessoal, bom dia, estamos de volta com o Sharing Tube, uma série de vídeos sobre a filosofia de Schelling, tanto sobre sua filosofia da natureza quanto sobre sua filosofia da arte. Vamos trabalhar com o texto de 1797, Ideias para uma Filosofia da Natureza. A primeira monografia sobre filosofia da natureza escrita por Schelling e um texto escrito paralelamente ao Panorama Geral, de 1796-97. O texto, já trabalhei um pouco as fontes filosóficas desse texto, as influências principais de Schelling, e agora vou trabalhar com o texto propriamente dito. De acordo com a edição histórico-crítica, o prefácio da primeira edição ele está numerado. Vou conferir aqui as páginas para vocês. A edição histórico-crítica, na edição histórico-crítica, o Ideias corresponde ao volume 5 dessa obra. Volume 5 da edição histórico-crítica. Então, inicia-se na página 61 dessa edição. O prefácio da primeira edição é bem interessante, pois Schelling apresenta uma consideração sobre o estado da ciência e da filosofia de sua época. Schelling diz que a metafísica que antes tinha um papel mais importante na filosofia, passou a ser uma mescla de princípios heterogêneos. Parte dela tinha leis sobre a possibilidade da experiência e outra parte possuía princípios do suprassensível, que seriam verdadeiros princípios metafísicos para Schelling. Kant teria estabelecido que na ciência só se poderia fazer uso regulador de princípios metafísicos. Isso se encontra no final da dialética transcendental, no apêndice da dialética transcendental, na primeira crítica, ou seja, na crítica da razão pura, e também se encontra na crítica da faculdade de julgar teleológica, a ideia de princípios regulativos como forma de se fazer avançar o conhecimento. Kant trabalha isso no seu período crítico, de forma notável na primeira e na terceira crítica, e Schelling é um pouco crítico dessa ideia. Ele elabora isso mais a fundo na introdução, que veremos adiante. Mas para Schelling não é o suficiente a metafísica que se contenta com apontar princípios regulativos da experiência, ou seja, quando Schelling fala de princípios regulativos, quando Kant fala disso, quer-se dizer que está se considerando um determinado objeto na medida em que ele afeta a nossa mente, não esse objeto em tal como ele é. Um exemplo dado por Kant é o do organismo. Se eu penso que o organismo ele segue finalidade, isso significa que eu estou pensando esse organismo como direcionado, por exemplo, como se o crescimento seguisse algum fim. Para Kant, eu só posso afirmar isso regulativamente, ou seja, eu afirmo que um organismo segue um fim porque minha mente funciona assim, porque minha mente não consegue admitir outras hipóteses de forma correta, de forma coerente, e não porque o organismo é assim em si. A planta cresce em direção ao sol, por exemplo, porque ela cresce assim e minha mente pensa que isso é segundo uma finalidade. Eu só posso afirmar isso regulativamente, ou seja, eu penso que há finalidade nesse crescimento da planta porque minha mente funciona assim. E não porque a planta ela é finalística em si. Ela não é autotélica para Kant. Então ele revisa profundamente essa ideia de causa final. A causa final é apenas algo introjetado por um sujeito, não é algo imanente aos objetos, não é algo próprio dos objetos. Kant também fala que a metafísica trata-se mais agora de uma ciência dos princípios da experiência. Tem um papel mais humilde do que antes. E Schelling critica isso, dizendo que a metafísica passa a ser algo não mais que sucede à física, metafísica, mas algo que antecede a física. E o filósofo afirma que a filosofia que lida com a experiência consiste principalmente na filosofia da história e filosofia da natureza, e elas vão se ramificar, então a ciência prática se direcionará no que diz respeito à experiência para a história, e a filosofia teórica, no que diz respeito à experiência, se direcionará para a natureza. Teremos então dois âmbitos
filosofia que lida com a experiência, filosofia da história e filosofia da natureza. No panorama geral, Schelling acrescenta a filosofia da arte, que unificaria, por assim dizer, razão teórica e prática, história e natureza. Daí uma dimensão já estética nesse panorama geral, de 1797, 1796 a 1798 aproximadamente. Schelling afirma que a obra Ideias trata-se, como o próprio título fala, de não de um texto propriamente sistemático ainda, mas de um texto programático, né? De uma proposta mais geral de como seria uma filosofia da natureza, e mais sucinta. Schelling vai apresentar no primeiro livro uma parte empírica, né, resultado das ciências de sua época, e no segundo livro uma parte propriamente filosófica, que permitiria elucidar filosoficamente esses resultados da ciência. O filósofo recomenda a parte 8 do livro 2, para que se entenda melhor as questões filosóficas do livro 1. Então ele mesmo dá uma estratégia de leitura de sua obra. Isso é interessante. Finalmente, uma coisa bem importante para Schelling, a filosofia da natureza não é mera aplicação da filosofia à natureza. Não é a aplicação de princípios abstratos ao que a ciência empírica já investigou. Na verdade, é a investigação de como a própria filosofia e a ciência natural se tornam naturezas, como elas se formam filosoficamente. Isso é um pouco análogo ao que Schelling vai falar sobre a arte e filosofia nos cursos de filosofia da arte. A filosofia se torna ela mesma o seu objeto, né? Ela se torna ela mesma a arte ao se lidar com a arte, e não o compartimento da filosofia, a filosofia da arte, a filosofia da natureza. É uma só filosofia que se direciona à multiplicidade de objetos da experiência, identificando-se com esses objetos à medida que os investiga. Uma passagem bem bonita no final do prefácio, que Schelling diz que química, matemática e física ensinam a ler a natureza e seus elementos, mas a filosofia nos ensina a interpretar o que se leu. Então é isso, muito obrigado, e até semana que vem com o sistema do idealismo transcendental. Daqui a 2 semanas voltamos ao Ideias. Um abraço.